Teístas evolucionistas não se justificam apenas a partir de uma leitura alegórica de Gênesis. Existem outras interpretações de Gênesis que permitem o criacionismo evolucionário. E uma dessas interpretações é a interpretação do templo cósmico de John Walton, que por se basear em um contexto cultural e histórico, é muito plausível. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia Sem Nome. Eu sou Felipe Forte e você está no canal de Teologia menos do Antigo Oriente Próximo. Hoje nós vamos falar sobre a interpretação do templo cósmico de John Walton, que é uma interpretação de origens funcionais em Gênesis 1. Essa tese já existe há um tempo, mas ela foi popularmente difundida por John Walton. E ela é muito mal interpretada por pessoas como William Lane Craig e Ken Ham. E é uma interpretação de profundidade imensa. E esse é o último vídeo da série Criacionismos, onde eu falarei de alguma interpretação diferente de Gênesis. No próximo vídeo, vou fazer uma recapitulação geral e falar do porquê que esse tema é importante. Então, se você quer receber mais conteúdo como esse, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Em geral, a tese de Walton é a de que Gênesis 1 marca a inauguração, em 7 dias literais, do templo cósmico de Deus. O argumento de Walton se baseia em duas partes principais. Primeiro, a ontologia do Antigo Oriente Próximo é diferente da nossa. Ela é baseada em funções e não em origens materiais. Ou seja, o próprio conceito de existir é funcional e não material. Segundo, a narrativa em 7 estágios era comum quando se falava do Antigo Oriente Próximo de inauguração de templos ou tabernáculos. Então, sobre o primeiro ponto, de que a ontologia era diferente da nossa, o Walton diz: no mundo antigo, algo vinha a existir quando era separado como uma entidade distinta, recebia uma função e um nome. Isso está em contraste gritante com a ontologia moderna, muito mais interessada no que poderia ser chamado de estrutura ou substância dos objetos, juntamente com suas propriedades físicas. No Antigo Oriente Próximo, algo não necessariamente existia apenas por ocupar espaço. Assim, o argumento de Walton não é simplesmente uma comparação de palavras como criar e existir e outros termos hebraicos. O argumento de Walton é fundamentado principalmente no conceito de existência do Antigo Oriente Próximo. Então, se existir significa que algo tem uma função, então o conceito de criar também é afetado, já que criar é o trazer algo à existência. Então, criar no Antigo Oriente Próximo era imputar uma função em algo. E não é o caso das coisas estarem existindo inutilmente antes de Deus dar uma função a eles, como William Lane Craig diz. A criação em Gênesis é o ato de Deus ordenar o cosmos para a sociedade humana, ordenar com funções divinas voltadas à sociedade humana. Como diz Walton, as pessoas no mundo antigo acreditavam que algo existia, não em virtude de suas propriedades materiais, mas em virtude de ter uma função em um sistema ordenado. Aqui, não me refiro ao sistema ordenado em termos científicos, mas em termos humanos, ou seja, em sua relação com a sociedade e a cultura. Nesse tipo de ontologia funcional, o Sol não existe em virtude de suas propriedades materiais, ou até mesmo em função de ser uma bola de gás queimando. Ao invés disso, ela existe em virtude de seu papel na sua esfera de existência, particularmente na forma como ela funciona para a raça humana e a sociedade. A criação definida em aspectos funcionais significa que o ato de Deus de nomear, separar e dar funções é o próprio ato de ordenar o cosmos. E existem alguns argumentos interessantes no próprio texto de Gênesis para essa conclusão. O relato começa com a terra sem forma e vazia, ou seja, desértica e improdutiva. Além disso, havia água, porque o Espírito pairava sobre a face das águas. E a água, no Antigo Oriente Próximo, era um símbolo muito forte de caos. E a partir do primeiro dia, Deus começa a separar as coisas e nomeá-las. Luz e trevas ganham a função de ser dia e noite. O firmamento ganha a função de ser o céu. As águas acima do firmamento têm o propósito de controlarem o clima. Por isso se fala em janelas do céu quando chove no dilúvio. A porção seca ganha a função de ser a terra, que produz a vegetação. De acordo com Walton, então, os 3 primeiros dias trazem funcionalidades relacionadas com o tempo, dia e noite, funções climáticas e a agricultura, com a vegetação. É por isso que em Gênesis 6, após o mundo humano voltar ao caos, Deus castiga com um dilúvio. O dilúvio, apesar de ser literal, embora possa significar um dilúvio regional, traz um símbolo muito forte de caos para o mundo antigo. E após o dilúvio, Deus restabelece as funções das coisas da mesma forma que fez em Gênesis. Veja só o que diz Gênesis 8. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Sobre esse texto, Walton diz: o dilúvio havia representado a volta da desordem pré-cósmica, as águas do cosmos, em consequência da desordem, caos, criado pela violência da raça humana.
Em Gênesis 8:22 temos uma reafirmação das 3 funções estabelecidas em Gênesis 1, nos dias 1 a 3, e demonstra que, do início ao fim, a ordem é o assunto em questão. O argumento de Walton com relação à palavra bará, que a gente traduz por criar, é que ela não significa necessariamente criação material, e existem contextos em que ela necessariamente não pode significar criação material. Por exemplo, no Salmo 51, versículo 10, é dito para Deus criar um coração puro. No Salmo 89, versículo 12, ele cria o norte e o sul, as direções, não os locais. Em Isaías 43:7, todos aqueles que chamam o nome do Senhor foram criados para a sua glória, ou seja, eles têm uma função. E em Isaías 65:18, Deus criou Jerusalém para a alegria. Nesse e nos outros 46 exemplos de uso da palavra bará na Bíblia hebraica, não é necessário em nenhum deles interpretar que é uma criação material. Em alguns deles, como nos que eu acabei de citar, é necessário fazer uma interpretação no sentido funcional. Além disso, Walton cita textos egípcios, babilônicos e mesopotâmicos para dizer que esse conceito de criação funcional era o mais comum no Antigo Oriente Próximo. E não é só isso. Além do texto ser mais funcional, o texto está relatando a inauguração de um templo cósmico. Ou seja, a ordem que Deus está trazendo ao cosmos é justamente para ordenar e inaugurar o seu templo cósmico. Para demonstrar isso, olha só os paralelos que existem na criação em Gênesis 1 e 2 e nos textos que relacionam a construção do tabernáculo. Em Gênesis 1, Deus cria em 7 dias. Em Êxodo 40, 17 a 33, Moisés constrói o tabernáculo em 7 estágios. E a ordenação do sacerdote do tabernáculo é de 7 dias. Em Gênesis 2, versículo 2, é enfatizado que Deus terminou sua obra. E em Êxodo 40, também é enfatizado que Moisés terminou sua obra. Em Gênesis 2, Deus abençoou o 7º dia, e Moisés também os abençoou em Êxodo 39. Em Gênesis 2, Deus santifica o 7º dia, e em Êxodo 40, Deus santifica o tabernáculo. Em Gênesis 3, Deus anda no jardim. Em Levítico 26 e Deuteronômio 23, Deus anda no tabernáculo. Segundo Ben Stanhope, esse termo para andar, que aparece nos 2 textos, é o mesmo, dando a entender que o Jardim do Éden era um protótipo de tabernáculo. Além disso, também existem paralelos entre o texto da criação e a construção do Templo de Salomão. Em 1 Reis, nós vemos que o templo demorou 7 anos para ser construído. O templo possuía uma festividade de 7 dias no 7º mês. O discurso de Salomão sobre a dedicação do templo tinha 7 petições. Sobre isso, Ben Stanhope diz, a maioria dos estudiosos concorda, que a mensagem primária por trás dos dias da semana de criação é a de que o mundo é o templo de Deus. Para a audiência original de Gênesis, isso seria algo que eles precisavam muito ouvir. Essa mensagem é importante para os israelitas, porque na época, cada nação acreditava que o seu Deus estava protegendo esta nação. Então a mensagem para os israelitas era importante, porque embora cada nação acreditasse que tinha um Deus protetor, o que Yahweh, ou Yahvé, Jeová, como quiser, está falando é que não importa se cada região, cada nação tem um Deus. O próprio universo é o meu templo cósmico. Essa é a mensagem. Mas não é só esses estudos comparativos que são provas de que o texto fala da inauguração de um templo. O próprio fato de Deus descansar ao 7º dia demonstra que o texto está falando da inauguração de um templo. Como diz Walton, o 7º dia pode parecer um pouco misterioso para a gente, modernos, pós-modernos, como queira chamar, mas para a audiência original faria todo sentido e eles iriam entender imediatamente. Uma divindade só descansa em templos, e é para isso que os templos são construídos. Stanhope também explica que no Antigo Oriente Próximo, as divindades sempre descansam após a inauguração de um templo. Olha só o que diz o Salmo 132. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-o por sua morada, dizendo, este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. O termo original traduzido por morada, geralmente está associado a templos e tabernáculos. Então, o argumento de Walton é de que Gênesis 1 está falando sobre como Deus ordena o cosmos através de separar, nomear e dar funções às coisas, para inaugurar o templo cósmico. E a implicação disso é enorme. Se criar significa dar função, então quando Deus cria a humanidade em Gênesis 1, ele não está criando ela ex nihilo, ou a partir de alguma matéria, não é uma criação material. Ele está simplesmente elegendo a humanidade
para lhes dar a função de ser a imagem de Deus. Lembre-se que o Walton interpreta que Gênesis 2 não é uma recapitulação do sexto dia, é uma sequência. Então os humanos criados em Gênesis 1, na verdade, são humanos que já estavam lá e receberam a função de ser a imagem de Deus. Gênesis 2 é uma sequência onde Adão e Eva são eleitos por Deus. E o Walton dá um argumento bem interessante, embora seja mais controverso, de que a criação de Adão e Eva não é literal. O texto diz que Eva foi criada da costela de Adão, só que a palavra hebraica é tsela, que não significa costela, ela significa lado. E na Bíblia hebraica ela nunca está associada a uma parte anatômica. Ela sempre está associada ao lado de alguma coisa. É por isso que Adão olha para Eva e diz: esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porque, simbolicamente, ela é a própria outra metade dele. E por isso que quando os dois se juntam, se tornam uma só carne. E é por isso que o texto não diz que Deus aplicou anestesia em Adão, tirou células-tronco para cloná-lo. Mas e quanto a Adão? O texto não diz que ele foi criado da terra, então a preposição da terra não existe no hebraico. O texto literalmente diz que Deus formou Adão pó da terra. E no restante da Bíblia nós vemos que pó e pó da terra são, simbolicamente, símbolos. Nós vemos que no restante da Bíblia hebraica, pó e pó da terra simbolizam a mortalidade de alguém. Por sua própria natureza, Adão não era imortal. Sua imortalidade dependia da árvore da vida. É por isso que depois do pecado original, ele certamente morreria, ele estaria condenado à morte, porque ele não teria mais o antídoto da morte. E isso faz sentido à luz do que Paulo diz em 1 Coríntios 15, quando ele faz o contraste do primeiro homem, que é Adão, com o segundo homem, que é Cristo. E o primeiro homem tem o corpo natural da terra, que é perecível. Segundo Walton, Adão era o sacerdote desse templo cósmico. Por isso ele ficava no tabernáculo, que era o Jardim do Éden. E a expulsão de Adão, que era o sacerdote, como representante de toda a humanidade, significa que toda a humanidade perdeu acesso à árvore da vida, à cura da morte, até que Cristo viesse. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário dizendo o que você achou, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, lembrando que a referência de tudo que eu citei aqui vai estar na descrição do vídeo. Então, até mais!